Bom dia. Estamos iniciando uma nova série no Adoração Livre com o título de Romanos e o subtítulo de A Vida Cristã é Bem Mais do que se Pensa. É a nossa segunda série de sermões expositivos do Adoração Livre. A primeira foi o livro de Jonas, Marcos lembra, que foi muito top. Repete, professor, Romanos. A vida cristã é bem mais do que se pensa. O livro de Jonas que a gente expôs ano passado. Foi muito bom também, apesar de ser um livro pequeno, né? 4 capítulos, mas foi bem produtivo. Em um mês a gente matou ele. E agora a gente tem... ou você pensa? A vida cristã é bem mais do que se pensa, Agora nós temos um desafio, na verdade eu tenho um desafio enorme de, durante 16 semanas, expor 16 capítulos de Romanos para vocês. Essa ideia de sermões positivos ainda é nova para mim, mas com a faculdade eu tenho aprendido a fazer isso. E o material que tem me auxiliado além da Bíblia é o comentário de Calvino. Esse aqui está disponível no Kindle, caso vocês queiram baixar, dá uma lida depois. Ele, na versão física, ele é dessa grossura mais ou menos. Aí eu consegui uma versão digital para me auxiliar. Fiz até umas marcações aqui em algumas coisas. Enfim, a gente vai usar ele durante essa série de sermões. E uma outra coisa legal do painel é que durante as pregações vocês vão pegar algumas coisas dali. Algumas vezes eu não vou conseguir ilustrar com tanta veemência, mas o painel vai estar ali, vocês vão olhar, o Jonathan quer falar aquilo, quer falar aquilo, entendeu? Vocês vão entender melhor. Vamos lá para Romanos primeiro. A gente vai ler muita Bíblia durante essa série. Principalmente porque os capítulos tendem a ser longos, né? E a nossa ideia é ler todo o capítulo. Mesmo que a gente não pregue todo o capítulo, mas a gente vai ler todo o capítulo. Então aquela leitura marota compartilhada, quem se habilita a começar. Cada um lê um versículo. A minha Bíblia acho que é diferente. Não tem problema. Melhor ainda. A dele também é da minha. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, O qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Acerca de seu filho que, como homem, era descendente de Davi. 4. e que foi como ele que, com poder, foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Entre os quais sois também, já foi, né? 7. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para ser de santos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graça ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Deus, a quem sirvo de todo o coração pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês. Pedindo sempre as minhas orações que, afinal, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para ir ter convosco. Porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-lo até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Qual é o tema? 15. Continue, 15. E assim, quanto está em mim, eu estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho,
pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo... Tu pulou 2. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. É o 18 de Marcos. Ele quer porque eu fiz 20, né? Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade sobre a injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus ele não manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se estúpidos. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes e de répteis. Por isso Deus os entregou nas concupiscências de seus corações, a imundície, para serem os seus corpos desonrados entre si. Pois mudaram a vontade de Deus. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, Deus lhes entregou a paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros. 30. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Nécios, infiéis aos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Algo bem parecido com a esquerda brasileira, né? Mas enfim. O tema da pregação, para quem está anotando, é Apóstolo Paulo, um simples pregador do Evangelho. Apóstolo Paulo, um simples pregador do Evangelho. É difícil colocar Apóstolo Paulo e simples na mesma frase, né? Mas eu consegui. E como eu falei no início, mesmo que a gente não fale do capítulo todo, a gente vai ler o capítulo todo, mas dessa vez a gente vai conseguir sim pregar o capítulo todo. Gente, a minha ideia com a pregação de hoje não é falar detalhadamente do apóstolo Paulo, né? Eu acho que nem ele queria que isso acontecesse. Ele queria que a gente falasse de Cristo, do Evangelho, da mensagem que ele se propôs a pregar. Uma coisa que eu me incomodo às vezes quando eu estou estudando é isso, que dá muita ênfase para ele. O contexto histórico, né? Eu até compreendo, mas às vezes os professores pegam muito pesado, falando muito dele, e eu não acho interessante, porque a gente teria que falar de Moisés, teria que falar de cada escritor da Bíblia. E o apóstolo Paulo, ele ama muito os romanos. Isso é perceptível em cada linha que ele coloca. Ele começa a carta de Romanos com uma saudação enorme, com uma saudação, sei lá, que vai durar uns
5, versículo 6, sério. E há muito tempo ele queria visitar os romanos, só que os percalços impediam ele de ir até eles, né, para comunicar alguma coisa. E o que a gente vai se propor a nos apegarmos hoje é com essa consciência do evangelho que nós deveríamos ter. Se nós não temos, nós deveríamos ter. E esse amor a um povo, né? Que no nosso caso não são os romanos, mas no nosso caso são as tribos urbanas que nós temos, né? Eu posso pegar vários exemplos aqui. Nós temos os indígenas, nós temos os roqueiros, nós temos os funkeiros, nós temos os rolezinhos de shopping, né? A galerinha dos rolês de shopping, nós temos os mendigos, nós temos os bêbados, nós temos as prostitutas da Via Verde. Nós temos uma série de pessoas evangelizáveis em Rio Branco. E o apóstolo Paulo, ele nos deixou um legado de amor por vidas, um amor por pessoas que ainda não conhecem a Cristo. O próprio apóstolo Paulo, ele era uma pessoa que não conhecia Cristo e Deus o pegou, né, e refez e transformou o coração dele. Quando eu olho para o apóstolo Paulo, eu olho para mim, para minha conversão, eu acho que o apóstolo Paulo é sinônimo de uma conversão, de fato, né? Ele continuou errando, ele continuou com problemas após a conversão. Ele até cita, né, um exemplo do espinho na carne, que até hoje nós não sabemos, desconhecemos o que significa esse espinho na carne, mas eu entendo que seja uma dificuldade muito grande que ele não conseguia largar, e mesmo assim continuou pregando o evangelho. Nós precisamos ser pessoas assim também. Precisamos ser pessoas que, independente das circunstâncias, independente de qualquer situação, nós temos um legado. Uma coisa que eu refleti muito durante essa semana que passou é que nós temos que ter em mente uma ideia de mudar o mundo. Se existe um tipo de pessoa que precisa ter um sonho, ter uma meta de mudar o mundo, são os cristãos. Porque nós temos uma ordem que é ide por todo mundo e pregar o evangelho. E o evangelho é algo que transforma, é algo que muda. Eu não consigo imaginar o evangelho que a pessoa dorme de um jeito, acorda do mesmo jeito e faz as coisas do mesmo jeito e dorme do mesmo jeito e acorda do outro jeito, sabe? O evangelho é novidade de vida, o evangelho é transformação. Todos, eu já falei isso aqui várias vezes, mas eu gosto de relembrar, todos a qual Jesus parou na frente tiveram a vida transformada. Nós tivemos uma série de mensagens sobre isso, né? Caminhando com Cristo. Nós vimos várias pessoas que pararam diante de Cristo e foram transformadas, tiveram suas vidas transformadas. Então Paulo, ele foi chamado como servo para a pregação do evangelho. Cristina, lê pra gente 1 e 2. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Então, Paulo, ele foi chamado como servo para pregar o evangelho. Isso é uma dificuldade intelectual que a gente tem. Qual é essa dificuldade? A gente acha que pregação do evangelho, pregar o evangelho é algo para certas pessoas, sabe? Certas pessoas receberam essa ordem de pregar o evangelho. Eu não é comigo. E, mano, você tá totalmente errado. A partir do momento que o evangelho chegou a você e você entendeu o evangelho, você já tem que transmitir a outra pessoa, sabe? É instantâneo, sabe? Você recebeu o evangelho, você tem que transmitir o evangelho, porque não é algo que morre em você, é algo que vive em você. Então você tem que passar o evangelho adiante, porque se você não faz isso, você está deixando bem claro que você não entendeu ainda o evangelho. O evangelho não mudou a tua vida. Você continua o mesmo medíocre de sempre. Você imagina se Deus tivesse transformado a vida do apóstolo Paulo e ele não tivesse feito nada. Nós não teríamos Romanos para ler, nós não teríamos Coríntios para ler, nós não teríamos Filipenses para ler, nós não teríamos quase nenhum Novo Testamento, nada para ler. Então o apóstolo Paulo, ele entendeu o evangelho, ele entendeu que ele precisava fazer algo. Ele entendeu que ele precisava propagar o evangelho. E isso serve como um incentivo pra gente, ou um tapa na cara pra gente. Calvino vai falar que a glória de Paulo consiste simplesmente em ser Deus
o autor de sua vocação. Então, cara, vamos imaginar um contexto onde todos os dias a gente lidar com pessoas das mais variáveis espécies, pessoas que estão dispostas todos os dias a nos tirar do sério e pessoas que estão dispostas a todos os dias em nos tirar um sorriso do rosto, né? Nós lidamos com esses dois extremos diariamente. E existe aquela pessoa que tanto fez, tanto faz. Aquela pessoa que pergunta como a gente está, mas sem se preocupar com a resposta. Acredito que vocês conheçam várias dessas, né? E nós lidamos com várias pessoas ao mesmo tempo. E nós temos uma obrigação, entre aspas, né, de comunicar o evangelho para essas pessoas. Isso não significa que você vai sentar com cada uma em todo momento do dia que você topar elas e abrir a Bíblia para elas. Muito pelo contrário. Você vai transmitir o evangelho, sendo que o evangelho vive em você. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Fica difícil você comunicar o evangelho para as pessoas se você não vive ele. Você pode, pegar a Bíblia, você pode ler, você pode passar a noite todo dia pregando, mas se você não vive ele, vai ser inútil. Aquela sua pregação ela vai ser inútil, ela vai ser fracassada, não importa. E a mesma coisa é o contrário, sabe? Se você, por exemplo, comete certos tipos de vacilos, a pessoa vai olhar para aqueles vacilos e vai achar comum, porque você é crente, porque você é cristão, porque o Espírito de Cristo ele vive em você. Então não são aqueles vacilos que vai tirar isso de você. E eu acredito que a gente vai aprender mais durante a série. O apóstolo Paulo não era esse tipo de cara. Não era esse tipo de homem que vendia uma imagem. Ele não vende uma imagem. É tanto que se você for pegar Romanos, eu vou pegar Colossenses, por exemplo, você vai ver uma diferença do apóstolo Paulo. Sabe? Não que ele seja bipolar, ele seja uma coisa numa, outra coisa noutra. Não, é que ele tem nuances diferentes, sabe? Ele se demonstra diferente de acordo com o povo que ele está lidando. A forma que ele dá com o povo de Roma e a forma que ele dá com o povo de Colossos é diferente. E nós temos que ser assim também. Nós temos que ser flexíveis ao evangelho. Um exemplo clássico é a forma que Jesus lidava com os discípulos, que eram mais próximos, e a forma que Jesus lidava com os fariseus, que eram mais distantes. Ele não tinha a mesma intensidade que ele falava com os fariseus, ele não falava com os discípulos, né? A gente pega o exemplo de quando no barco, quando Jesus estava dormindo e teve a tempestade, os discípulos foram acordar ele e ele ficou puto com os discípulos, né? Porque vocês estão me acordando, não sei o que. Com os fariseus ele era mais manso, ele fazia perguntas, ele instigava as pessoas. Então, cara, o primeiro princípio de quem quer comunicar o evangelho é amor ao evangelho. Você precisa amar. Você precisa amar Cristo. Você precisa amar Deus sobre todas as coisas. É um gás, sabe? É um combustível. Você não consegue comunicar nada a ninguém se você não tiver amor ao evangelho. Amor a quem transformou a tua vida. E a gente precisa fazer uma diferenciação aqui entre evangelho e entre o cristianismo que você adotou para sua vida. Qual a principal diferença? Nós temos algumas características. Por exemplo, a gente ora, a gente lê Bíblia e a gente cultua. Isso é o cristianismo, sabe? Isso é uma característica nossa. Se nós fôssemos do candomblé, por exemplo, a gente ia pro terreiro, a gente fazia certas orações. Isso é algo da religião, isso é algo do cristianismo. Nós temos essa pragmática, nós ceiamos, né? Nós nos batizamos, nós cumprimentamos, nós nos abraçamos, isso é algo característico do cristianismo. O evangelho, ele é mais profundo. O evangelho não precisa desses dogmas, ele não precisa dessa rotina. O evangelho, ele subsiste sem essa rotina. Anotem isso. O evangelho subsiste sem a rotina da religião. Ele é anterior à religião. Eu só entendo que eu preciso cultuar, eu só entendo que eu preciso perdoar, eu só entendo que eu preciso amar as pessoas, eu só entendo que eu preciso abraçá-las, eu só entendo que eu preciso cear, se batizar, depois que eu entendo o evangelho. É antes da religião. E Paulo, ele amava os romanos. Marcos, versículo 8, 9 e 10.
O evangelho só existe sem religião. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós, porque em todo mundo é anunciada a vossa fé. Pois Deus, a quem sirvo em espírito no evangelho de meu Filho, de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, afinal, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para ir ter convosco. Ó, é tão claro o amor de Paulo pelos romanos que ele não só orou pelos romanos, como ele orou para que ele pudesse ir aos romanos, e ele orou pelos romanos, e ele orou quando estava com os romanos. E isso é uma demonstração de amor imensa, porque, por exemplo, a gente ora por várias pessoas, né, várias vezes, em várias circunstâncias da vida. Isso é comum de quem ora. Mas agora você orar incessantemente por aquela pessoa é sinal de amor. Você sabe o quanto você ama uma pessoa pelo quanto que você ora por ela, pelo quanto que você quer o bem dela. E interessante que o apóstolo Paulo fala no versículo 9, no 8. Antes de tudo, sou grato a meu Deus mediante Jesus por todos vocês, porque em todo mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. E Deus, a quem sirvo de todo o coração pregando o evangelho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Então ele deixa claro o quanto ele queria estar com os romanos, o quanto ele queria visitar os romanos. E existe uma dificuldade nossa em querer estar com os perdidos. Isso é algo cultural, eu até diria que seja algo cultural, porque a gente vive um tempo onde nós estamos muito fechados a gueto, nós estamos muito fechados a nós mesmos. Eu já falei isso até para o Marcos em algumas conversas particulares. Uma das diferenças da adoração livre é que a gente tenta, pelo fato de nós não termos templo, nós ficamos abertos para que várias pessoas nos visitem. Só que ao mesmo tempo que a gente está muito aberto, a gente também está muito restrito. E isso é uma dificuldade que a gente precisa tratar o mais rápido possível. E isso só é tratável, gente, pelo Evangelho. Não tem outra forma. Porque enquanto a gente ficar preso ao nosso dogmatismo, enquanto a gente ficar preso àquilo que a gente aprendeu, né, durante a nossa vida cristã, que a gente aprendeu várias e várias coisas que não deveríamos cultivá-las, isso é um processo, né? Todas as vezes que eu falo que o Evangelho é um processo, eu quero dizer justamente isso. Você aprende várias coisas, você desaprende várias coisas, você desconstrói para construir, e você tá numa batalha constante de aprendizados, você está num caminho de erros e acertos, e Cristo é quem nos orienta, né, a isso. E a gente precisa estar aberto a isso. Justamente a isso, a gente precisa estar aberto a reconhecer que existem pessoas que estão tão próximas de nós que precisam ouvir a pregação do Evangelho. Existem pessoas que estão tão próximas de nós que precisam ser abraçadas por Cristo, que precisam ser tratadas por Jesus. E muitas vezes a gente não consegue fazer esse link, né, essa comunicação, porque a gente está distraído, né? Por exemplo, se o apóstolo Paulo tivesse distraído, talvez ele não tinha chegado aos romanos. Ele escutou falar da fé deles, ele orava tanto por eles, a gente ora tanto pelos nossos amigos, a gente escuta tantas coisas sobre eles. Ontem a gente fez até uma brincadeira, né, lá na casa da Aline, para ver quem conhecia mais quem. E a gente conhece tanto nossos amigos, a gente fala tanto com eles, a gente é capaz de dizer até onde eles moram, o endereço, rua, o número da casa, mas a gente está tão longe deles em relação ao Evangelho, nós estamos tão indiferentes, a gente não consegue dizer para eles que Jesus mudou nossas vidas e Jesus pode mudar a vida deles também. E cara, isso é um erro, é uma falha que precisa ser corrigida o mais rápido possível. Por que eu tô falando isso? Porque quem está próximo é mais fácil ser comunicado do Evangelho do que quem está longe. E eu acredito que para você chegar em quem está longe, olha só, eu vou falar até devagar para você compreender. Para você chegar em quem está longe, você precisa alcançar quem está perto. Porque talvez quem está longe esteja tão perto de quem está perto de você. Entendeu? Talvez você não consiga chegar, por exemplo, no homossexual.
mas o seu amigo tem intimidade com vários homossexuais. E aquele seu amigo vai ser o link, sabe? Vai ser quem você pode... Eu lembro que logo quando eu me converti, o pastor, do lado da igreja tinha um campinho de futebol, a gente jogava, né? E o pastor queria alcançar toda a galera que jogava bola. E ele conseguiu me fisgar, eu e mais 2 colegas meus. E através de mim e desses 2 colegas meus, a gente conseguiu pegar toda a galerinha da pelada. Então ele foi estratégico, né? E ele conseguiu, a gente levou todo mundo pra igreja. E cara, isso é válido. Isso é tão válido, a gente pega até o exemplo de Jesus, né? Que em uma das caminhadas de Jesus conseguiu pegar um cobrador de impostos, conseguiu pegar um pescador, enfim, conseguiu juntar uma galera, justamente porque um conhecia um outro, era irmão de um outro, eram irmãos, né? Conseguiu pegar uma grande galera para si. Nós precisamos ser pessoas que amam esse povo. E eu vou dar aqui para vocês 3 características de quem ama um povo. E pega no exemplo do começo lá, né? Povo também você pode ser chamado de tribo. Integridade, confiança e justiça. 3 características de quem ama um povo: integridade, confiança e justiça. Cristina, Gênesis capítulo 6, versículo 9. Marcos, Êxodo capítulo 14, versículo 13. 13, versículo 13. 6, 9. É 13, professor. É 6, 9 mesmo. Isso, Gênesis 6, 9. Tem não aí? Tem. Você quer falar de Noé? Eu fiquei nossa. Mas não é mesmo. Integridade, lê aí pra gente, Cristina. Estas são gerações de Noé. Noé era justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Sim, porque aqui tá diferente. Deixa eu ler a tradução aqui. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Essa é a primeira característica de quem ama um povo. Ele é íntegro, ele tenta tratar todo o seu ser para só depois comunicar a outra pessoa. Eu acho que uma grande dificuldade em a gente amar o povo, amar quem a gente amar quem nós somos, é porque nós não somos íntegros, sabe? Nós queremos tratar parte de quem nós somos. Um grande exemplo foi essa Copa do Mundo, onde nós vimos várias pessoas torcendo contra a seleção, várias pessoas torcendo contra o Brasil. Não basta você torcer para uma outra seleção, você tem que torcer contra o Brasil. É isso que eu acho mais patético, né? Mas enfim, e por que isso acontece? Porque as pessoas não conseguem, elas não são íntegras, sabe? Ela enxerga o problema da nossa geração, do nosso país, e ela olha para esses problemas com certo repúdio e olha para o outro país e prefere elogiar o outro país do que tentar tratar os nossos, né? Os nossos problemas. E esse é um problema que o apóstolo Paulo até denuncia, que ele olha para o povo de Romanos, tece elogios, dá elogios para aquele povo, mas também denuncia várias séries de problemas que os romanos tinham, né? Problemas com idolatria, problemas com prostituição, problemas com homossexualidade, vários problemas sexuais, vários problemas de enganação, corrupção, enfim. Mas isso, cara, não tira o amor que você sente por aquele povo. O próprio apóstolo Paulo dá uma definição de amor que vai quebrar tudo, né? Que ele fala que amar é tolerar, né? Amar é esperar com paciência, né? Amar é estar disposto a perdoar. Isso que é amor. E isso Paulo tem de sobra, sabe? O apóstolo Paulo tem de sobra. Marcos veio pra gente. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que ele hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, confie. Quem tem um líder como Moisés, né, e como o apóstolo Paulo, não precisa mais nada, né? Uma grande prova de que você ama um povo ou ama seus amigos
é a confiança que você deposita neles. Eu tive um papo muito legal com o Brito, né, na semana retrasada. Semana retrasada sobre isso, sobre confiança, né? Eu confio em você quando eu fecho os meus olhos e falo, atira. Tenho certeza que você não vai me atingir, você não vai me acertar. E isso aqui é confiança, né? Confiança não é, Cristina, eu tô te dando aqui minha caneta, mas pelo amor de Deus, cuidado com essa caneta, porque essa caneta aqui eu comprei, sabe? É um cuidado travestido de desconfiança, sabe? Não é um cuidado, Cristina, pega minha caneta, por favor, cuidado, tá? Pronto. Não, é um cuidado cheio de recomendação. Por quê? Porque eu não confio na Cristina. No fim das contas, eu estou dizendo que a minha caneta não está em boas mãos. É isso que eu estou dizendo, sabe? Porque essa série de recomendações que eu estou passando é uma recomendação de quem não confia em quem eu estou entregando a caneta. E essa confiança, cara, ela só é adquirida com relacionamento. Ela só é adquirida com convivência. Ela só é adquirida com sentar à mesa, comer junto, conversar, com um rolê. Só é corrigida, só é adquirida, na verdade, com convivência, sabe? Com erros, com acertos, com tudo isso. Levítico, Cristina, 19, versículo 8. Justiça. 19. Isso. Já. E qualquer que comer levará a sua iniquidade, porquanto profanou a santidade do Senhor. Por isso tal alma será extirpada do seu povo. Essa é uma dificuldade que nós temos. E essa dificuldade ela tem que ser a última, tá? Porque senão a gente vai começar a sermos chatos, sermos religiosos. Eu não quis colocar na ordem ao mesmo tempo querendo colocar na ordem. Integridade, confiança e justiça. Por que eu tô falando isso? Você conhece aquele tipo de crente chato que chega para uma pessoa que não conhece Jesus, e começa a denunciar os pecados dessa pessoa? Pois é. Não seja esse tipo de pessoa. Por favor, pelo amor de Deus, não seja esse tipo de pessoa. Toda vez que eu tô tratando de pecados, ou conversando de pecados com alguém, a primeira coisa que vem é a imagem de Jesus e a prostituta na minha cabeça. Não consigo ver outra imagem. A primeira imagem que vem na minha cabeça, quando Jesus fala, vá e não peques mais. Por que Jesus fala, vai e não peques mais, ao invés de Jesus falar isso, ele dá um sermão pra ela? Ele não dá um sermão para ela, ele só fala, vá e não peques mais. Primeiramente, Jesus não tinha tempo suficiente para comunicar o evangelho para ela. Deve ser porque eles estavam sozinhos e não era muito legal um homem e uma mulher sozinhos. E segundo, ele não tinha tempo suficiente para falar do pecado dela. Segundo, a situação não era favorável. Cara, isso é chave, né? A situação não é favorável, sabe? A situação não é favorável para você estar dando sermão para a pessoa. E terceiro, existem momentos onde dar água é muito mais fácil do que você ensinar onde fica o poço, né? Isso não significa que todas as vezes você vai dar o peixe pronto, né, para a pessoa, mas existem situações que você precisa facilitar, né? Eu pego o exemplo de algumas pessoas que entraram na empresa, e elas, no começo a adaptação é muito complicado, né? Você tem que lidar com vários procedimentos que você nunca viu, enfim, e eles me pediam ajuda e eu chegava e eu, sei lá, não, cara, faz isso. E aí depois que as pessoas me chamavam muito, é que eu ia, não, agora eu vou te ensinar a fazer. Eu já te dei muita resposta, agora tu tem que aprender a fazer para não me chamar mais por causa disso. Mas existem situações onde eu preciso dar a resposta pronta para a pessoa. E não seja esse tipo de cara, não seja esse tipo de... A pessoa, sei lá, falou um palavrão perto de você, você vai condenar a pessoa. Ou a pessoa, sei lá, falou uma merda e você vai e condena a pessoa, sabe? Não é legal, não é legal. Primeiramente, seja íntegro, né? Seja feito, seja completo em relação ao evangelho, seja uma pessoa convicta da sua fé, principalmente quando você estiver lidando com alguém. Segundo, tenha confiança em quem você está falando e conquiste a confiança da pessoa, para terceiro, você ir tratando elas
corrigindo alguns pecados que ela tem. Viu como dá certo essa piramidezinha? Ao menos era pra dar, né? Voltando lá para Romanos, versículo 11 e 12. Pra ler? Sim. Porque desejo muito ver-vos, para vós comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado em vós pela fé mútua vossa. Paulo, como um líder, foi um grande servo. Isso é algo que a gente precisa aprender, cara. A gente precisa aprender a servir. É difícil, né? Aprender a servir é algo complicado. Principalmente numa era de metas que a gente vive, né? A gente é todo tempo orientado a bater metas, a gente é todo tempo orientado a se superar, a gente é todo tempo orientado a conquistar seus sonhos. E fica difícil você servir, né? Um aprendizado que Paulo deixa pra gente é esse amor mútuo que ele tinha com os romanos, né? Comunicar e ser comunicável também, ser uma pessoa disposta a aprender. Existem muitas pessoas que elas não conseguem, não têm essa maturidade de aprender um com os outros, né? Tem pessoas que não têm essa dificuldade. Por exemplo, na semana retrasada eu estava conversando com um cara lá do trabalho e eles estavam falando de terra plana. E eu não acredito, né, em terra plana, enfim. Mas eu poderia muito bem fazer piadas com o cara e sei lá. Mas eu deixei que ele me explicasse, né? A vontade de rir foi enorme? Foi, mas eu não ri. Eu me segurei. E ele me explicou, não, a terra é plana porque isso, aquilo. E aquilo me despertou uma curiosidade, sabe? Eu mesmo não acreditando naquilo, mesmo não crendo naquilo, mas me despertou a curiosidade, a forma que ele explicou. Eu, cara, mas explica aí e tal, pá. E eu deixei e pronto. E isso, cara, isso não mudou nada, sabe? Eu continuo acreditando que a Terra é redonda, eu continuo não acreditando na teoria da Terra plana, mas aquele momento com aquele cara foi importante, sabe? Porque ele expôs algo que eu, por exemplo, se fosse lapidável isso em mim, poderia ser mudado. Agora tu imagina com o evangelho, a pessoa tem uma opinião sobre Cristo totalmente deturpada, e tu chega e comunica o evangelho para ela, ela fala, caramba, pensando bem, isso aí faz sentido, entendeu? Faz sentido. Então a gente precisa conquistar a confiança das pessoas e não vai ser com xingamento que você vai conseguir, sabe? Vai ser com mais ouvir, né? Quando Jesus fala que o evangelho vem pelo ouvir, é justamente isso, cara. Você tem que ouvir bastante, você tem que entender bastante, você tem que conquistar o espaço para depois você semear o evangelho naquela boa terra, né? E Calvino, ele fala uma coisa interessante. O que Paulo diz, ele não diz falsamente, pois não há ninguém tão destituído de Deus, de dons na igreja de Cristo que não possa, em alguma medida, contribuir para nosso progresso espiritual. Não é o fato de que eu sou o cara que prega na adoração livre, que eu seja mais inteligente que Marcos, que Cristina e que Rafael. Muito pelo contrário. Eu sirvo com a pregação, mas eu mais aprendo do que mesmo ensino. E o Marcos tem dons de outras formas, a Cristina tem dons de outras formas, o Rafael tem dons de outras formas. E o Calvino diz uma coisa muito interessante, mano. Não há ninguém tão destituído de dons na igreja que não possa, em alguma medida, contribuir para o nosso progresso. Sabe? Não tem nenhuma pessoa no nosso meio, no meio da igreja, que seja tão desprezível ao ponto de que ele não possa contribuir em qualquer sentido para a nossa vida espiritual. Ele pode sim. A gente que tem que estar disposto a ser servo de Cristo, servos da palavra, para aprender, para procurar aprendermos com essas pessoas. Versículo 16, Marcos. Não podemos sentir vergonha do evangelho. E Paulo agora vai nos quebrar o meio. Porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ao afirmar que não sentia vergonha do Evangelho, Paulo ensinou que o mesmo era de fato desprezível aos olhos do mundo, e como é até hoje, né? O Evangelho ele é desprezível pelo mundo, é tanto que até os próprios evangélicos preferem a religião do que mesmo o Evangelho, né? Preferem se ater-se ao dogmatismo, né, da religião do que mesmo o Evangelho. Cara, viver Cristo, viver o Evangelho é algo bem complicado. É algo bem complicado, é um caminho bem árduo, é um caminho espinhoso, é difícil, muito difícil, mas é muito mais gratificante, sabe? E enche muito mais o nosso coração do que a religião, do que o dogmatismo. Eu vou usar dogmatismo, eu vou usar pragmatismo, pronto, vou usar esse termo, do que o pragmatismo. Porque quando você vive o pragmatismo religioso, e isso o Marcos conhece muito bem, a Cristina também conhece muito bem, a gente tende a estar no meio onde todos os momentos onde a gente se reúne, nós precisamos provar que nós estamos no mesmo nível de espiritualidade, sabe? Nós estamos num meio onde aquele momento ritualístico, ele nos leva a um patamar diferente de espiritualidade, né? E existem pastores que até pregam assim, dizendo que cada vez que você vem pro culto, você vai amadurecendo espiritualmente e você vai abandonando alguns pecados. Mano, o que na teoria, o que em certa instância é bonito de se ouvir isso, eu acho até interessante ouvir isso, só que a gente sabe, mano, que é complicado, sabe? Que a vida não é isso, sabe? Que a nossa vida não é apenas o espiritual. A nossa vida tem um material, a nossa vida tem um físico, a nossa vida tem tudo. Então o Evangelho ele é para o homem todo. O Evangelho não pode ser comunicado a uma esfera da minha vida. O Evangelho não pode ser comunicado somente à minha vida financeira. O Evangelho não pode ser comunicado somente à minha vida espiritual. O Evangelho tem que se comunicar a toda a minha vida. E toda a minha vida é complicado de lidar. Porque se eu, que vivo em mim mesmo, não consigo me entender, não consigo me entender todas as áreas da minha vida, sabe? É claro que existem áreas de nossas vidas que é mais difícil de tratar do que outras, beleza, mas eu preciso compreender que todo o meu ser tem que estar entregue a Jesus, todo o meu ser tem que estar entregue a Cristo, e é muito mais complicado quando eu vivo e de acordo com a minha vivência eu vou me adaptando, sabe? O filtro que tem que reger a minha vida é Jesus. Ele é o filtro. Ele é o filtro que tem que dizer o que está certo e o que está errado na minha vida, sabe? Não é a frequência de cultos, não é a frequência de vezes que eu digo amém, que eu digo glória a Deus. Não é essa frequência, tá? É a frequência de quanto Jesus vive na minha vida e quanto eu vivo menos na minha vida, tá? Não basta eu tentar, não basta eu dizer que quero, eu tenho que colocar Jesus. O que seria de Zaqueu se ele somente tivesse subido lá na figueira e chamado a atenção de Jesus, se Jesus não tivesse parado, ter ido falar com ele e ter ido almoçar, jantar na casa dele? Seria nada, Zaqueu seria mais um na multidão. Então, no fim das contas, o que importa não é o seu sacrifício, é quando Jesus para diante de você e resolve mudar a tua vida. Porque, mano, o pragmatismo diz para mim que eu preciso, para a igreja, o pragmatismo diz para mim que eu preciso me comportar como um cristão. O pragmatismo diz para mim que eu preciso abandonar certas coisas que eu faço, que são erradas e que são mesmo erradas. E o pragmatismo diz para mim que o caminho é esse. Sabe? Tem que fazer um discipulado, eu tenho que pregar, eu tenho que me batizar, o que tá válido tudo isso. É válido tudo isso. Só que não é só isso. O buraco é mais embaixo. Enquanto Jesus não parar na minha frente e dizer para mim o que há de errado na minha vida e me ensinar como eu faço para ficar certo, o que eu faço para ser corrigido, o que eu faço para aprender, não vai adiantar de nada.
Você entende? Por quê? Porque nós estamos falando de vida, nós não estamos falando de áreas da vida, nós estamos falando de vida, nós estamos falando de todo o nosso ser. E todo o nosso ser compreende todas as áreas da nossa vida. E Paulo ele não tinha vergonha do evangelho, porque ele sabia que foi por intermédio dele que ele teve a vida transformada. São Francisco de Assis tem uma frase linda, 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 linda. Se vocês quiserem anotar, que diz assim: tome cuidado com a sua vida, talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam. Tome cuidado com a sua vida, talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam. Viu por que é importante nós sermos íntegros? É por causa disso, cara. Não é porque você vai ser santo. Não é porque as pessoas vão olhar pra você e vão dizer: olha como o cara é crente, olha como o cara, como Jesus vive na vida da pessoa, né? Olha como o cara é, sei lá, espiritual. Não é isso. É isso. Você precisa ser íntegro, porque você comunica a verdade de Cristo para as pessoas. A verdade ela precisa ser comunicada, mano. A verdade habita em você. Se a verdade habita em você, aquela musiquinha lá, né? O Espírito Santo mora em você, você tem um valor. Enfim, o Espírito Santo mora em você, então precisa ser comunicado. E ele só vai ser comunicado quando você começar a viver ele. Você pode ter vários dons, você pode ter o Espírito Santo em você, só que você pode deixar ele guardado aí, não comunicar para ninguém, né? Porque você está tão preocupado com você mesmo que você só quer que você seja beneficiado. Isso não é legal. Isso não é legal mesmo. Cristina 23 e 24. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Nós temos que lutar contra o pecado. Aí vem terceira parte, né? Da integridade, confiança e justiça. Nós temos que lutar contra o pecado. Nós temos que denunciar, sim, o pecado que existe não só em nós, mas também nas outras pessoas. E isso só é feito depois que eu começo a amar. Gente, o caminho é porque assim, tem pessoas que falam, eu já falei isso com o Marcos várias vezes, né? Tem aquelas pessoas desbocadas, sabe, que falam tudo que pensa, aí depois no final diz: só fui sincero, eu sou sincero. E a gente sabe que ela não foi sincera coisa nenhuma, ela foi mal educada. E a gente tem que entender que a gente só pode dizer verdades, cara, e isso vale pra vida, sabe? Isso vale pra vida, isso vale para as redes sociais, isso vale pra vida do dia a dia, isso vale pra tudo. Nós só temos que ser sinceros, nós só temos que ser verdadeiros com as pessoas a qual a gente tem confiança e a qual a pessoa tem confiança na gente. Porque, mano, se não for assim, qualquer coisa que você fale vai ser inútil. E além de ser inútil, pode não ser inútil, na verdade vai ser muito útil para causar o mal na pessoa. Um exemplo, ontem, né, o meu time ganhou, e é claro que quando o meu time ganha eu fico feliz, eu vou compartilhar isso nas redes sociais. E existem certas pessoas do time rival, e não foi o time que o meu time ganhou, na verdade o time rival, que é o Flamengo, que não foi o time que perdeu na semana. E os torcedores do Flamengo são pessoas que precisam conhecer Jesus. A maioria não conhecem ainda, são pessoas que o veneno está escorrendo pela boca. Mas enfim. E o cara veio comentar, ele sempre comenta, né? Veio comentar coisas assim absurdas, sendo que a gente não tem intimidade. A única coisa que a gente tem de relação é o Facebook. E eu não sou obrigado eu não sou nem famoso, né, na verdade. Famoso é que tem um monte de comentário lá e ele não sai apagando, né? Então eu removi, depois de várias tentativas de mediar, eu excluí ele do meu Facebook. Falei: meu irmão, não dá mais não, tá? Adeus. Excluí do Facebook. Por que isso acontece, mano? Porque a gente tem que ganhar a credibilidade da pessoa para só então você corrigir os erros que ela tem. Sabe, eu posso chegar pro Marcos e dizer uma lista de defeitos para ele, porque a gente já se conhece, a gente já é amigo, a gente já tem confiança um ao outro. Eu posso.
Agora a pessoa da rua não pode chegar pro Marcos e dizer, Marcos, tu é isso. Sabe, com base em que ela tá dizendo que o Marcos é isso? Ela conhece o Marcos há uma semana, sabe? Eu conheço o Marcos há 6 anos e sei que ele não é isso que ela tá achando que ele é. Entende? Então, uma coisa que eu sempre falo pros meninos, e agora com a Cristina, eu vou falar também para ela, nunca permita que a pessoa diga quem você é. Quem diz quem você é Jesus. E depois você. A pessoa te conhece, sei lá, um mês. Fulano, tu é assim. Eu falei, não, minha filha, você acha que eu sou assim. Eu não sou assim. Sabe? E até uma brincadeira que eu faço, né? Eu fiz ontem com a Aline, quando alguém me diz que eu sou mal, então alguém me diz que eu sou, sei lá, tu é muito mal, sei lá, tu é muito agressivo. Eu falei, não, minha filha, eu sou pior do que isso. Eu sou tão mal, eu sou mal tão agressivamente que se você soubesse o quanto que eu sou mal, você não estaria nem conversando comigo. Ou seja, você não me conhece. Você não me conhece, sabe? E isso é algo que a gente tem que levar pra vida, gente, porque a gente não vai conseguir ser íntegro se nós não reconhecermos tudo isso. Nós não vamos conseguir ganhar a confiança de ninguém porque a gente quer botar santidade na cara das pessoas. E terceiro, a gente não vai conseguir mediar o pecado de ninguém, a gente não vai conseguir denunciar o pecado de ninguém. A gente não conquista confiança de ninguém. A gente não passa confiança, a gente não recebe confiança. Então fica difícil, né? A menos que nós tenhamos o rostinho bonito, como o goleiro Alisson da seleção, que é a única coisa que ele tem é o rostinho bonito, porque ele não pega nada, né? A gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum, né? Nós vamos ficar parados, estagnados, né? Já estamos com 51 minutos, vamos dar uma pressa. Marcos, o 29, o 30, o 31 e o 32. Só pra ficar bonito. Estando cheios de toda injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, nércios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. O pregador do evangelho tem que denunciar o pecado. Não só o pecado que existe nas pessoas, mas também o pecado que existe em nós, né? Tem uma música da Tanlan com o Rap Kivitz, né? A parte do Kivitz ele fala uma coisa legal, fala uma frase muito top, que ele fala nós vamos gritar fora Temer sim, mas quero fora o Temer que existe em mim. Mano, isso é lindo, sabe? Nós vamos gritar fora Temer sim, mas eu quero gritar fora o Temer que existe em mim. Nós vivemos um mundo onde a gente grita tanto, né? A gente grita tanto contra a corrupção e a nossa luz é gato, né? E a gente grita tanto para que as ruas sejam mais limpas, a gente joga lixo na rua. Ou seja, nós somos hipócritas, né? Bastante hipócritas. E a gente, nós pegamos carona no que as pessoas fazem, né? As pessoas criticam tanto fulano e a gente pega carona e critica fulano também. A gente não tem nem argumentos, mas só porque o hype tá criticando todo mundo, tá criticando geral, a gente vai criticar também, né? Um dia desse faz tempo eu tive um embate com o Marcos sobre Anitta, sobre funk, sobre música, né? Porque pra mim tudo é corda, né? Não que você não precisa criticar a certo ponto, você não precisa dizer que certas coisas não presta, só que a maioria das vezes é só porque fulanos estão comentando e é tão legal, é tão na moda seguir a moda, né? É tão tendencioso seguir a tendência, então eu vou seguir também, só pra ficar bonito. Só pra posar de intelectual. Caramba. Só pra posar de intelectual. E resumindo, vamos pegar uma frase de Calvino, né? É o cúmulo do mal quando o pecador se vê tão completamente destituído de pudor que não só se compraz com seus próprios vícios e não tolerará sua condenação, mas também os fomentam em outros por meio de seu consentimento e aprovação. Para fechar, o que Calvino quer dizer é algo simples. Nós temos que compreender que o pecado, ele não pode ser abraçado de maneira alguma.
O pecado tem que ser denunciado, ele tem que ser estagnado, exterminado das nossas vidas. Isso só vai acontecer primeiramente quando eu conhecer Jesus, e segundo, quando eu me conhecer pecador. Sim, existem pessoas que não se conhecem como pecadoras, existem pessoas que acham que não tem pecado. Se você perguntar para as pessoas quais são as qualidades dela, ela vai dizer uma lista enorme. Se você perguntar um pecado dela, ela vai dizer, não sei. Eu não sei qual foi a pessoa, Marcos, que a gente estava brincando de qual o defeito dela, falou sinceridade. Mano, sinceridade não é defeito. Sinceridade é uma das qualidades mais bonitas que existe no mundo. E a pessoa falou, sinceridade. Sou muito sincera. E a gente já sabe que ela é muito mal educada, né? Então, que sinceridade é algo positivo. Mentirosa, perdão. Então a gente precisa denunciar o pecado. A gente precisa denunciar o pecado para que esse pecado não atinja mais e mais e mais pessoas. E nós temos que compreender também que quem filtra a nossa vida é Jesus, não somos nós mesmos. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos um nível de justiça, nós temos uma ideia de justiça muito errônea. Nós temos uma ideia de justiça muito baseada em nós mesmos, sabe? A gente entende que, por exemplo, se nós somos muito pacientes, qualquer grau de impaciência já é um pecado enorme para a gente. Por quê? Porque conforme o que eu sou, é que eu vou basear o que é certo e o que é errado. Isso não pode em momento algum ser dito como verdade. E isso é algo bem comum, sabe? Tem aquelas pessoas, por exemplo, que não escutam música secular e elas querem usar isso como verdade. Elas querem usar isso como o filtro para que ela baseie a vida cristã dela. Se é alguma pessoa que se diz cristã e escuta música secular, para ela tá pecando, para ela tá errado. E cara, quem baseia o que é pecado e o que é certo na minha vida é Cristo. Não sou eu mesmo. Porque se fosse eu que ditasse o que é certo e o que é errado, meu Deus, quase nada ia sobrar. Porque pra mim quase tudo é errado. Poucas coisas são certas. Mas não sou eu. Nós temos que compreender que existe um filtro. E um filtro muito maior do que qualquer coisa, né? É o filtro do Evangelho. Amém?